Olá, olá, nossos queridos longinautas. Estou eu aqui, Mirtes Miriam, mais uma vez para falar com vocês sobre longevidade, saúde, bem viver, bem-estar em todos os níveis: físico, mental, emocional, espiritual, profissional, relacional, social. Aqui a gente dá para entregar conteúdo de excelência para vocês. E claro, não podia faltar junto comigo, mas neste Pode Longe, claro, a minha amiga de sempre, parceira, pessoa poderosa, que é a Clarissa Nagli. Pessoa poderosa, gostei. Eu recebo. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Clarissa, mais uma vez, para ajudar a gente aqui a receber, gente, um convidado de ponta. Olha só o que a nossa patrocinadora Hidromania Fitness está promovendo aí. Quero agradecer demais esse patrocínio para que os nossos sonhos se tornem realidade. Quer levar muito conhecimento, um conhecimento de ponta, um conhecimento tranquilo, leve, que vai fazer você uma pessoa muito mais feliz, mais antenada e mais conhecedora de si mesma e das coisas que estão ao seu redor. E hoje, gente, nós vamos trazer um convidado mega especial. Eu sou apaixonada por ele, viu, gente? Assim, porque como médico, eu acho ele, assim, fantástico, porque ele é muito humano. E nós já falamos aqui para vocês no lançamento do nosso Pode Longe, né, Clarissa? O tanto que nós valorizamos as pessoas. Então, esse podcast é feito para você. E hoje a gente trouxe aí o médico geriatra, o doutor Bruno Dias, que é médico horizontal da Unidade de Cuidados Prolongados da Casa do Caminho e também médico responsável pela Lavitar, que é uma casa que atende aí as pessoas mais longevas que vão ficar para os filhos viajarem, para fazer para os seus cuidados, né? Então, assim, muito legal. Quero deixar até um abraço aí para o querido Danilo de Souza, que trouxe essa ideia muito legal para Araxá e que eu já fui conhecer, é um lugar maravilhoso. Então, seja muito bem-vindo, doutor Bruno. E a fama também, viu? Ah, é mesmo. Tá na E fama. a fama, gente, como eu posso esquecer da fama? Obrigada por lembrar. Foi lá que você Porque conheceu aqui. ele? Oi? Foi através da fama, não foi? Foi que você conheceu o através Dr. da Bruno? fama que eu conheci o doutor Bruno, né? Então, agradecer a fama, Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, onde eu tive o prazer de trabalhar por 2 anos, coordenando projetos. Um deles é o Novas Primaveras, dedicado a mulheres 60 mais, né? Isso. E eu conheci o doutor Bruno lá, convidando ele para estar aí em mais um projeto, cuidando das nossas 60 mais de Araxá e região. Muito obrigada mesmo pelo seu sim, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo. E me fale quem é você. Obrigado, Mirtes. Obrigado, Clarissa. É um prazer também estar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como que começou tudo isso da geriatria comigo. Minha mãe sempre fala que minha vida é um livro. Dá um livro. Vou escrever. Ué. Eu sou uma pessoa assim... Eu carrego obstinação comigo. Acho que é até uma virtude que eu tenho, que eu tô sempre persistindo e insistindo em tudo que eu faço. Enquanto eu não consigo aquele objetivo, não paro, não. Isso começou muito lá atrás. Eu sou biomédico também. A minha primeira formação foi biomedicina. Depois que eu fiz biomedicina, eu trabalhei no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E a biomedicina, ela não me completava tanto assim. E aí eu decidi morar um tempo fora. Morei no Canadá um tempinho. Depois retornei direto para São Paulo. Tive a aventura de ser empresário também, lá em São Paulo por um tempo. Tive uma escola de idiomas, porque quando eu voltei do exterior, o que eu sabia fazer naquele momento ali era dar aula de inglês. Então, fui professor de inglês até que eu tive uma franquia. E até que chegou um momento que eu nunca esqueci a medicina. Aí, decidi que faria medicina. E dentro da medicina, a geriatria, ela sempre me acompanhou por acho que um ponto muito específico.
Quem me conhece mais de perto sabe que eu tive uma ligação muito forte com a minha avó materna. E ela teve uma doença neurodegenerativa. Ela teve uma distrofia muscular progressiva. E eu acho que isso me influenciou muito a querer ajudá-la cada vez mais. E naquele momento ali eu não conseguia tanto. E aí eu falei, não, acho que a geriatria é a especialidade que eu devo entrar. E desde então, eu acho que eu fiz a escolha certa, porque eu sempre falo para os meus pacientes que eu gosto de trabalhar com idoso. E elas, assim, eu acho que é recíproco, sabe? A gente sempre, com os pacientes, meus pacientes, eu me dou muito bem. E acho que é uma escolha também, quando você faz a escolha do médico, além do conhecimento que o médico deve ter, tem que ter também uma empatia ali, tem que linkar. As coisas precisam linkar para que seja uma via de mão dupla e que o tratamento seja eficaz. Eu acho que é esse o segredo. E aí, hoje cheguei até aí. Ai, que bom. E assim, todo mundo que passa por você, e eu tenho a possibilidade de conversar, conhecer, né? Adorou a escolha. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que você está lá, porque como eu trabalhei 1 ano no Novas Primaveras, com as idosas, um público muito acolhedor, né? Um público também muito, Clarissa, que é um público que você tem lá na Ai, academia, que eu né? adoro. É fidedigno, né? Bem fiel mesmo, né? Eu adoro trabalhar na forma. Escutei o Bruno falando, eu sempre gostei de trabalhar com idosos. Desde nova, desde menina, então eu dei aula de hidroginástica e sempre amei dar aula para os idosos. Porque eles são carinhosos, eles aceitam as propostas, são divertidos, são pessoas que querem viver bem. Então, eu acho, e para mim é tranquilo. Sim, É eu gosto bastante. Na maioria das vezes eles são muito carentes, né? muito, muito. E acho que qualquer atenção que você dá ali, eles já... Eu falo assim que qualquer coisa que você faça, eu vejo isso lá na academia, é fato. O tanto de bolo que a gente ganha. É Bolo, verdade, bolo, eu bolo. também ganho muito. Bolo, doce. Então, Um assim, bolo sempre. bom, né? Não é De comer bolo, não. mesmo. É bolo de comer mesmo. Então, assim, elas sempre chegam, estão tão gratas, uma maneira de agradecer o nosso carinho é levando comida. Sim, Aqui em Minas é muito isso, né? Então, muito. assim, leva bolo, leva biscoito frito, a gente adora. Doce. Doce. Então, esse acolhimento é muito gostoso, essa troca. Porque a gente, né, dá esse carinho que muitas vezes não tem dentro de casa, é mais complicado, né? Nós vamos falar disso Vamos daqui falar a disso pouco, também. né? Então, assim, para a gente começar, eu trouxe algumas perguntas, até para nortear a nossa conversa hoje. E é uma pergunta, assim, que eu penso que é de todo mundo, né? Ninguém quer envelhecer, né? Então, assim, É um desafio. Né? eu quero. Tem gente que fala assim, gente, não fica velha, não. Eu falei assim, meu sonho, porque eu tenho que ficar velho, senão eu morro, né? Não morrer jovem, não. Quero ficar Morrer velho. jovem, Eu falo isso muito pros meus eu pacientes. quero- Ainda bem que quero- tá envelhecendo, porque morrer jovem é pior. Né? É pior. Então, assim, doutor Bruno, com qual idade, né, uma pessoa já deve buscar o geriatra? Então, essa pergunta eu escuto ela bastante. Eu geralmente falo que não existe idade para você buscar um geriatra. Se você está sentindo que você precisa de uma ajuda médica, que seja aquela especialidade que te olhe por um todo, a geriatria é uma especialidade que você consegue já procurar. Se a gente procurar na literatura, acima de 60 anos. Mas não impede que você consiga procurar um geriatra mais cedo. Não tem problema nenhum. Porque 60 anos é um marco para entrada na terceira idade. Sim, justamente. Mas para chegar nos 60 anos, a gente precisa antes construir uma saúde, né? Isso. Então, o geriatra entraria antes, no caso, para ajudar. Eu estava até falando com a Clarissa antes sobre a diferença da longevidade, que ela é dividida em duas fases, duas partes. A cronológica, né, que você ganha anos com o passar do tempo, independente da maneira que você está envelhecendo. E a biológica, que é a maneira que seu corpo vai envelhecer, tanto funcional quanto celular. E nisso inclui sistema cardiovascular, a capacidade cognitiva, a sua autonomia. Tudo isso é
faz parte do envelhecimento ali, da longevidade biológica, que é muito diferente da cronológica. E a medicina da longevidade, ela quer encurtar esse tempo da cronológica com a biológica para ver se a gente consegue igualar isso. Para exemplificar isso e ficar claro, um paciente, por exemplo, de 50 anos, ele pode ter 50 anos com uma idade biológica de 40 anos, porque ele está envelhecendo bem. Ao mesmo tempo, você pode ter um paciente com 50 anos com uma idade biológica de 60, porque esse paciente está envelhecendo mal, né? E o nosso objetivo é que isso se iguale, que a gente consiga trazer a idade cronológica quanto mais perto da biológica. Isso é um desafio, viu? Até porque, doutor Bruno, né? A maioria das pessoas não previnem essa questão de olhar para o envelhecimento. Uhum. Nós estivemos com a doutora Graziela Rios, ela falou assim, quer viver bem, come... A alimentação é um dos melhores, né? Atividade física e alimentação. Comeu planta e animal, né? E as pessoas não pensam nesse sentido. Come o que estiver servindo, né? Não faz boas escolhas. Acho que às vezes as pessoas não acreditam muito nisso, né? Não, elas acham que não vão envelhecer. Só que a gente consegue comprovar isso. A gente tem isso nas chamadas Blue Zones. Não sei se vocês já ouviram falar, nas zonas né? Sim. Tem uma região no Japão, Okinawa, por exemplo, Sim. que é o lugar conhecido mundialmente pelas mulheres mais longevas do mundo, que elas conseguem viver 10 anos a mais, comprovadamente em estudo. Por quê? Porque elas são geralmente veganas, elas tomam muito chá, tofu, elas têm principalmente um vínculo afetivo e social muito importante lá. E isso, a gente consegue ver o efeito disso comprovadamente em estudo. E elas são ativas, né? São ativas, muito São ativas. Elas conseguem viver muito e bem. Elas fazem o serviço doméstico, serviço em torno da casa, né? Porque lá, pelo que eu vi... Elas são independentes. Independentes. Elas fazem todo o serviço que tem que ser feito, que é o serviço doméstico, é um serviço que gera muita energia. Isso. Porque envelhecer com essa autonomia, pelo menos de movimento, que na academia a gente trata muito, né? É muito bom, né? Melhora a sua qualidade de vida. Faz totalmente. parte, né? Uma vida simples, né? Uma vida simples, uma vida... hoje, os embutidos, enlatados, os edulcorantes, conservantes. Na medicina, a gente chama de fator inflamatório. A gente vai ficando cada vez mais inflamado, né? E quanto mais inflamado, pior o envelhecimento. E mais doenças, né? Mais doenças crônicas. Que vêm. E nós temos uma cultura que as pessoas só cuidam quando envelhecem. Trabalho. Esse é mais um ponto que a gente pode exemplificar também as Blue Zones. Eles têm uma incidência de doença crônica muito baixa. A incidência de câncer, de pressão alta, diabetes, é tudo muito baixa. Então, por isso elas conseguem viver bem. Mais e bem. Mas é consequência do estilo de vida que elas estão levando. Né? Então, as pessoas às vezes não acreditam, mas a gente tem... Porque elas querem viver, né? Querem beber, comer. Eu escuto assim, mas eu não sei se eu vou... tanto tempo eu vou viver, eu tenho que beber e comer tudo que tem. Hoje, né? A vida é hoje. É hoje, mas pode ser hoje e comer bem. Né? E quando chega lá, não adianta arrepender, porque vai colher o que plantou mesmo. E aí, a gente quer saber também, então, assim, quando procurar, e como pode o geriatra trabalhar na prevenção da velhice? Se chegar lá uma pessoa hoje, 30 anos, te procurando, tá bem, tá saudável, tem com alguma... Uma pré-diabética com 30 anos, vamos pôr assim. Eu costumo falar que o geriatra, ele não tem o papel de ficar só prescrevendo. Muito pelo contrário, ele tem o papel de desprescrever. E desprescrever é muito mais complicado do que prescrever um medicamento. Pessoas mais jovens, igual esses exemplos que você está me dando, eu acho que vale muito mais a pena a gente investir no multidisciplinar aí, no exercício físico, na alimentação saudável,
evitar o tabagismo, o álcool, coisas que todo mundo já sabe, mas que ninguém faz, né? E fazer um check-up geral, né? Começando desde aí, já prevenindo para que não tenha consequências aí e entre naquela idade cronológica ruim que eu comecei falando aqui. Sim. Eu estou até fazendo nesse momento, ainda estou participando, porque não terminou, um curso do AGPOP SUS, que é da Fiocruz, que é Agente Popular de Saúde Comunitária. E lá a gente vê também isso na prática, né? A gente trazer o leite da terra, que é tomar em jejum né, a bebida das plantas, né? E coisas simples que as pessoas têm em casa, que é o que? Uma couve, um Oropronobis, com uma maçã batido, ali com uma colherzinha de açafrão, né? Então, assim, coisas simples, né, doutor Bruno? Mas que às vezes as pessoas não, elas querem drágeas, né? Ah, me dá pelo menos umas 20 aqui que eu É quero a pílula tomar. mágica, né? Como se existisse. Porque é simples. É simples, Porque não tem simples, esforço. não, tem esforço. Porque tomar um remédio é fácil, você pega e põe na boca. Agora, você sair da sua casa, ir para uma academia, ir fazer uma caminhada, ir no supermercado, ir no hortifruti comprar, lavar as folhas, isso dá trabalho. Então, é melhor ir lá pegar o pacote e fazer a massa. É melhor, né, tomar o remédio. Estilo macarrão instantâneo. Sim. Eu vejo muito isso, eu fico muito triste, Bruno, porque são anos trabalhando com pessoas idosas, de alunas que estão comigo, que param de fazer exercício. Não dá, sempre arranjam uma desculpa. E já têm comorbidade, chegam lá com perda de visão por causa do diabetes, porque não fizeram o que tinha que ser feito. Sim. A alimentação, não fizeram o exercício. E por isso que a gente fala que é simples mesmo, porque se você fizer o exercício e comer, pode comer de vez em quando, tomar lá sua cerveja, comer seu doce, mas não é regra. O simples é tomar o remédio, né? Que aí põe na mão, põe na boca, tomar água. Eu acho fácil porque é fácil, é barato você fazer isso. O remédio é comorbidade. Eu vejo alunos que sem os dedos. Isso está me impressionando muito, porque agora está chegando para mim. Isso eu fico assim, meu Deus, por que você não continuou? Por que você não fez? É muito triste, porque vai ter um envelhecimento Nós difícil, temos, né? acho que muito para melhorar, mas se a gente for pensar, as coisas já melhoraram, viu? Já, muito. Porque eu lembro agora do fontes lá do IBGE de expectativa de vida. Ela tem aumentado gradualmente. Acho que a média, se não me engano, a última foi de 2023. Sim. Aumentou para 76 anos. Isso. E diferenciando entre homem e mulher, homem vive menos, né? Sim. 73 e alguma coisa. E mulheres estão vivendo aí 79. E já tem uma expectativa para que 2025 esses dados se atualizem. Sim. E que vá aumentando gradativamente a qualidade de vida. Isso porque acho que vários fatores. O SUS, que a gente estava falando dele, tem ampliado, né? O acesso ao SUS hoje, querendo ou não, ele é mais fácil do que há poucos anos atrás. Vacinas. Sim. Né? Vacinas. Querendo falar também de uma coisa que é muito criticada, mas que tem os seus benefícios, é a rede social. Sim. Né? Tem vários pontos negativos, mas elas conseguem incentivar também algumas coisas saudáveis. Você saber filtrar, né? Sim. Isso, pode longe estar aí para isso, viu, galera? Tá vendo? Muitos médicos indo para a rede social e falando, e divulgando o trabalho, porque eu adoro falar de saúde, então acompanho muito médico. Então sempre estou vendo médico falando, né? Da ingesta grande. Isso acho que aumentou a possibilidade de acesso à informação, né? Que não tinha antes. Então, isso, juntando tudo isso, tem aumentado, sim. Nós temos muitos problemas ainda para melhorar, mas já melhoramos bastante. A expectativa vem aumentando no Brasil. Que bom. Sim. E assim, nessa rotina aí de médico, que não deve ser fácil, eu quero já agradecer você ter conseguido aí horário na sua agenda para estar com a gente, para estar com os nossos longinautas, né? Então, assim, gratidão para você também que está acompanhando aí a gente. Lembre de curtir, de inscrever, curtir, compartilhar e comentar, hein? Porque nós precisamos aí da sua audiência, do seu carinho, da sua acolhida também, para que nós levemos aí mais conhecimento, como o doutor Bruno acabou de dizer para a gente. A rede online
onde tem conhecimento que realmente vale a pena você, que não é fake news, aqui no Pode Longe a gente tem, tá? Então vem para cá, fica com a gente, deixa aí o seu comentário, deixa aí também algo que você quer trazer aí para a gente como fonte de conhecimento também, que a gente vai fazer o possível para trazer aqui para esse espaço que é feito com muito carinho por mim, pela Clarissa, para você, tá bom? Então, eu quero perguntar para o doutor Bruno agora quais que são as maiores queixas, né, que as pessoas trazem para você no consultório. Eu acho que as queixas são mais comuns no serviço público, que é onde eu estive comentando com você, que é o que eu gosto e atuo mais. São, assim, pressão alta, diabetes, coisas que teriam... que esse ponto a gente precisa melhorar. Porque isso são doenças crônicas, mas que poderiam ser evitadas lá na atenção primária, né? O acesso já é mais fácil para eles, mas talvez a adesão do tratamento ainda não é muito boa. E eu acho que as doenças crônicas mais comuns são essas, viu? Pressão alta, diabetes, fibromialgia, que mais que eu posso te falar? Depressão. Depressão. Eu acho... Depressão tem surgido bastante. A depressão no idoso é uma questão que eu vejo muito, não sei se é questão alimentar, eu sempre associo a depressão com a química do cérebro, aquela coisa toda, mas o idoso tem uma depressão, que é natural, é difícil, né? O processo de envelhecimento. O idoso, ele geralmente, ele fica mais carente, né? Ele fica mais sozinho. Ele é mais esquecido, né? Durante uma fase da vida, esse é um onde ponto, ele fica um pouco invisível, né? É um ponto importante porque a solidão, a falta do contato social, falando aí agora do isolamento social, é um fator de risco muito importante para o quadro demencial. Hoje a demência por doença de Alzheimer, um dos fatores de risco que a gente tem, importante, é o isolamento social. E eu tento sempre incentivar o idoso a conseguir algo que ele goste de fazer. Que seja ir à igreja, que seja... sair de casa. Jogar um baralho, ir na associação do idoso, programas que estão ativos aqui no município, que eles conseguem participar. Porque o isolamento social, ele realmente é um agravante para o quadro demencial. Sim. Eu tenho muitos pacientes que eles iniciaram ali o quadro para investigação de uma doença de Alzheimer pelo isolamento social. E é interessante porque o que a gente vê quando vai começando o Alzheimer, a família, às vezes, até mesmo, ou por descaso, ou até por superproteção, não deixa o idoso também viver, porque tem medo dele, né, se perder. E talvez até por falta de orientação mesmo, viu? Falta de orientação. Quando eu faço diagnóstico de um quadro demencial, independente da etiologia, eu sempre chamo a família, converso com os filhos. Eu acho importante orientá-los, porque às vezes eles estão vivendo uma fase totalmente desconhecida para eles, e eles precisam de orientação. E é importante isso, para que eles tenham uma maneira melhor de relacionamento, de um hobby, qualquer coisa que seja, que ele consiga interagir melhor, para a gente tentar postergar esse caso. Porque a gente sabe que quadros demenciais a gente não tem tratamento curativo, mas a gente tem como postergar essa evolução do quadro muito além de medicação, com medidas alternativas. E uma delas é justamente isso. E o paciente com demência, ele geralmente fica deprimido. Fica. E o idoso, por si, né? Eu acho que o envelhecimento deprime muita gente. Você, mulher, por exemplo, olhar no espelho, ver que tá rugas e tá... Isso dá um incômodo na mulher. Nem todo mundo aceita muito fácil. Todo mundo aceita. O envelhecimento não é uma coisa fácil para aceitar. Então, você tem que... Eu falo, tem que enfrentar, tem que aceitar e tem que curtir, sabe? Assim, porque é um processo que a gente vai viver mais tempo no envelhecimento, né, Bruno? Eu escuto com isso expectativa muito de no vida, consultório. não é? Eu sempre falo, todos nós vamos passar por isso. Todos. Então, assim, quando eu
Eu falo que o meu marco foi nos 50 anos. Foi a virada dos 50. Eu falei, gente... Perdendo colágeno, né? Eu tava super bem, assim, cada década é uma diferença, né, na É. vida da gente. E quando fui 50, eu falei, tipo, meio século. Daqui pra frente, mas foi um baque, assim, o que eu vou fazer? Eu já me cuidava, mas aí eu me cuidei mais ainda. Sim. Foi aí que eu falei assim, não, agora, daqui pra frente, tem que ser diferente. Eu tenho que me preocupar mais com coisas que vão acontecendo. Por exemplo, eu sempre fiz atividade física, mas eu tenho que me preocupar mais agora com o meu equilíbrio, com a Sim. minha mobilidade. Isso. Tem que preocupar com coisas que... para não cair na rua. É que é um fator a queda, né? A Porque queda é um fator. A gente tem uma taxa de mortalidade muito alta por queda. Queda. Porque fratura o fêmur, vai pra cama. E Sim. aí o negócio Não, complica. e teve, eu acho que foi mês passado, que teve vários acidentes com pessoas conhecidas da mídia que até morreram, né? Porque caiu em casa. Sim, Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou ciclista. Quando, na pandemia, que teve vários acidentes, porque todo mundo saiu para pedalar na rua, eu falei, gente, eu vou vender minha bicicleta. Não é a hora mais de pedalar. Sim. Então, assim, é reconhecer. Não, mas você tá bem, vamos pedalar. Eu falei, não, eu tenho uma academia, vamos para academia, vamos para procurar outros recursos mais seguros. Uhum, é verdade. Até caminhar na rua. Quantas alunas minhas vão fazer? Eu adoro caminhar. E caem. Sim. Porque a rua, né, tem É buraco, outro essa fator coisa de toda, risco não é? para quadro demencial, porque pacientes que fazem um TCE, um trauma na cabeça, eles têm uma chance muito maior de desenvolver uma demência vascular. Isso. E é um fator de risco e a gente tem que preveni-los. E isso eu faço muito no consultório também, com orientações. Chega um momento que o paciente, ele tem autonomia, mas ele já não consegue executar aquilo com toda a segurança para ele. E é mais uma orientação que o geriatra deve fazer. Agora chegou a hora da gente substituir isso por alguma outra coisa, né? O senhor não vai ter mais segurança para fazer isso. E se for conversar direitinho, vai aceitando. Mas envelhecer não é fácil não, gente. Não, porque o Bruno, que agora eu puxo pro meu lado, né? Musculação. Musculação, Gente, ter músculo. eu indico para todos. Para todo mundo. Porque se não tiver músculo, você não vai ter independência, autonomia, até para ir no banheiro. Que é uma coisa, né, que é o básico a gente tem que ter. Eu tô falando, minha madrinha, mês passado, ela caiu no tapete da casa, da filha dela. Porque lá em casa já não tem... orientação do geriatra que ele tem que tirar os tapetes da casa. Porque lá em casa não tem tapete nenhum. É uma casa, era cheia de tapete. Falei, gente, no dia que eu tropecei, falei, acabou. Sem tapete, pra quê? Vai ficar feio? Não, mas é uma casa que tem que funcionar pra gente que tá envelhecendo. Isso é básico. Então, essas informações têm que ser dadas pro idoso. Tem. Esse tapetinho, faço tapetinho de crochê. Eu vivo ganhando tapete de crochê das minhas alunas. Elas dão, eu recebo, mas eu não uso, porque eu caio. Eu sou muito estabanada, então tem que reconhecer. Tem que ficar, mas, né, tem muita coisa boa que a gente pode fazer para se manter essa autonomia. Tem muita, né? Sim. Mas a musculação, então, você continua indicando. Musculação sempre, sempre. Sempre, né, Bruno? E essa questão, né, da musculação também, e da questão do tapete, né, são dicas tão simples, não é? Sim. Então, gostaria que você desse algumas dicas, assim. Eu vou até contar uma história. Tem uma amiga e o pai dela é muito grande e forte, né? E ele deu Alzheimer. Então, assim, ele fica muito bem, assim, 1 hora, 2 horas. Em casa, hoje ela é aposentada, consegue ficar com ele, né? Os netos. E ela é a maior responsável por ele no dia a dia. Ela falou, só que de 2 em 2 horas, no máximo, ele quer ir embora para casa dele. Então, ela falava assim, eu descansei de dar desculpa para ele, do que tá na casa dele, que não sei o que, não sei o que. O médico falou assim, na hora que ele quiser ir embora, você sai com ele na porta da cozinha e entra na porta da sala. Você leva ele para ir embora. E ela falou assim, Mitz, olha, uma coisa simples, gente. Sair pela porta da cozinha, ou pela porta da sala, entrar na porta da cozinha, para ele já tinha saído e com ela, e já estava na casa dele, dá uma voltinha e entra como se ele estivesse entrando em outra casa. Ela falou assim, me deu assim um alívio tão grande, porque assim, eu não tinha mais desculpa para dar. Mas por quê? E ela teve o auxílio, uma dica simples. Então, como dos tapetes, eu não gostaria eu de sempre dicas. falo, falando agora de quadros demenciais, tem muitos familiares que me procuram, falam, não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço.
eu tento esclarecer muito bem a progressão do quadro, né? Porque eles precisam saber da realidade dos familiares para saber como conduzir aquilo. Eu falo, olha, você ir a desfavor do seu pai não vai adiantar. Ah, eu não almocei. Ah, o senhor não almoçou? Então daqui a pouco o senhor vai almoçar. Isso porque ele já almoçou há 10 minutos atrás. Uhum. Não adianta você falar, o senhor já almoçou sim, o senhor já comeu. Não, não vai adiantar. O senhor não almoçou, não? Então tá bom, já já o almoço vai ficar pronto, nós vamos servir para o senhor. Vão passar 5 minutos e ele já esqueceu daquele almoço que ele estava cobrando anteriormente. Então, assim, ir contra quadros demenciais que estão num estágio mais avançado, você não vai ter sucesso nenhum. Eu sempre falo, concorda Desgastante, sempre. né? Uma coisa muito comum também que acontece no quadro de doença de Alzheimer, que estão ali entre fases moderadas e avançadas, é a síndrome do pôr do sol. Que nem todo mundo acredita nela, mas ela existe. Vai dando 5 horas, 6 horas da tarde, os pacientes eles vão ficando muito agitados. Uhum. Tem uma agitação psicomotora, mais irritabilidade. E aí sempre me perguntam, e o que eu faço? Coloca seu pai no quarto, fecha a janela antes de escurecer. Não deixa ele ver a passagem. Ele não vai nem perceber que passou do dia para a noite. E é uma alternativa que funciona bem. E, além de tudo isso, tem que saber se esse paciente está bem medicado, né? Isso também ajuda. Mas medidas alternativas, eu levo elas sempre como prioritárias. Ah, mas meu pai falou que guardou um dinheiro não sei aonde e agora ninguém acha esse dinheiro. Calma que vai achar esse dinheiro, não saiu de casa. Você brigar com ele, discutir por causa de um dinheiro que sumiu, não vai adiantar nada. Então, assim, eu acho que quando você está com um paciente desse em casa, o cuidado não é fácil, não. Eu, É cui- difícil. eu Mas cuidei do você meu vai se pai. adaptando. Eu Tem que cuidei do ir meu se pai. adaptando a Você eles. cuidou? Cuidei do meu pai por uns 5 anos, né? Quase. E meu pai, ele usava andador. Ele vinha de um desgaste de quadril. Uhum. Ele não ficou demente, né? Mas ele ficou Dependente. dependente. Nos últimos 8 meses e 5 dias da vida dele, ele teve que colocar um espaçador no joelho para colocar uma prótese no joelho, porque o osso já estava tão gasto, né? Uhum. E ele contava várias histórias, era bom porque assim, ele realmente ele não tinha demência. Mas olha só para você ver, ele foi atropelado, ele já tinha um problema. Ele foi atropelado, né? Então aquela queda, né, provocou tudo isso, né? O que eu percebo? Quando o idoso ele perde essa Autonomia. autonomia de andar, de Isso sair, é... porque tomar banho de leito. Uhum. Nem todo dia você consegue. Meu pai era pesado pra caramba. Né? Uhum. Meu pai tinha uns 92 quilos. Então, muito alto. Então, pra gente levar ele pro banheiro, era 3 pessoas, né? Precisava de 3 pessoas para pôr na cadeira de roda, para levantar. Beleza. Né? Ainda corria o risco de forçar o espaçador, ele não podia dobrar a perna. Então, o que eu percebo? Que os casos de demência, os casos como meu pai, que ficou acamado. Então, assim, eu me sentia muito cansada, né? Essa Existe questão do comprovado o estresse do cuidador. A gente É. tem que cuidar do cuidador também. cuidar de quem cuida, né? Como é que você, não vou te chamar de senhor, não, hein? Não vou decidir. Como é que você, doutor Bruno, auxilia esse cuidador, né? Esse que quer dar longevidade para o seu ente querido, né? E às vezes tem esses desafios mesmo, às vezes de falta de conhecimento. É o que eu tô falando e insisto. Acho que orientação é o principal, porque quando você tem um paciente assim em casa, no caso do seu pai, lúcido, consciente, orientado, ainda é mais complicado. Porque ele tá vendo todo o processo de mudança que ele passou, né? E a aceitação dele é mais difícil. E acaba desestruturando a família toda, né? Vai todo mundo ficando estressado. Assim, familiares que me procuram sobre isso. Ó, nós somos 5 irmãos. Gente, nós precisamos dividir isso.
Sempre tem um mais sobrecarregado, né? Sempre que Sim. chega pra mim, mas meus irmãos não têm tempo. Vai ter que ter tempo agora, Tem que dividir. né? Vai ter que ser dividido. Você não vai aguentar, você vai ficar doente também. Então, eu passo por isso direto no consultório, porque as famílias me procuram muito em desespero até. Com pacientes assim em casa, dependentes, sem autonomia e que precisam de orientação. E acho que o principal ali é dividir tarefa. Precisa dividir. E nem sempre as pessoas também têm uma condição financeira que consiga dar o suporte adequado àquele paciente. No Brasil é tudo muito caro, né? Um cuidador é muito caro, um Nossa. técnico de enfermagem é muito caro, a fisioterapia é cara, o fonoaudiólogo é caro. Então, assim, as famílias, elas têm que se desdobrar para isso. E é muito estressante. Muito mesmo. Uma coisa que preocupa os amigos que são geriatras, a gente conversa muito, é porque a expectativa de vida está aumentando. Nós já temos mais idosos do que adolescentes no Rio Grande do Sul, em Rio de Janeiro. Uhum. Isso vai aumentar. E quem é que vai cuidar desses idosos, Bruno? Porque não vai ter gente para cuidar dos. Então, por Desafio. isso que é importante a gente cada vez mais trabalhar a nossa saúde, a nossa autonomia, porque e assim, você não pode pensar, meu filho vai cuidar de mim. Nossa. Não E pode você não ser. pode deixar o filho. O filho tem a vida dele, tem os filhos dele. Então, isso é importante, a gente ter essa autonomia. Ter essa preocupação de não depender de um filho para olhar. E financeiramente, você está preparado para ter tanto cuidador? Eu tô com uma tia lá de 100 anos. Uhum. Super bem financeiramente, mas é uma empresa na casa dela. São 5 cuidadores. É de manhã, à tarde, à noite. A faxineira, a que faz a comida, que limpa a casa, porque tem todo o aparato. Esses pacientes são considerados exceções, né? Não, exceção. Ela é exceção, totalmente exceção. Porque minha mãe já não teve isso. Minha mãe morreu tem 3 anos. Ela só tinha um ajudante. Chegou no fim da vida, a gente levou ela para uma casa de repouso, porque não tinha condição dela ficar do jeito que ela estava. Então é complicado. Outra coisa que, como eu trabalho em enfermaria também, com esse tipo de paciente, que às vezes muitas pessoas, às vezes até da equipe, vêm me falar, mas doutor, o filho não vem, o filho não busca, o paciente está de alta. Não... Eu nunca julgo essas pessoas também. Não. Porque acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar deles. É uma pessoa com dificuldade financeira, não tem uma situação financeira boa, tem filhos, precisa trabalhar. Como que ele vai parar a vida dele para cuidar da mãe dele o dia todo, gente? Não tem a mínima condição. Não. E às vezes nessa casa de repouso ele tem mais cuidados, né? Mais condição qualitativa de vida do que na própria casa. Mas esse problema que eu tô te falando é hospitalar, né? Hospitalar. Agora, falando de instituições asilares, a gente não tem vaga. Não tem Para vaga. esse público com uma situação socioeconômica deficitária, a gente não tem vaga. Conseguir uma vaga é muito complicado. E aí, se eu dei alta para o paciente, o familiar tem que buscar, né? E o paciente está sem autonomia, totalmente dependente. Às vezes com sonda para alimentar, com sonda vesical para fazer xixi. E saber manipular tudo isso é muito complicado. E aí entra nesse ponto que você está falando. Está só aumentando a quantidade de pessoas idosas. Nós vamos fazer. Precisa de mais instituições asilares. Precisa de mais instituições, mas a gente precisa cuidar mais, né? E Cuidar precisamos mais, cuidar e a mais. Cuidar questão mais. também do poder público, né, para apoiar Sim. também nós que fazemos, né, ou buscamos fazer diferença na vida das pessoas, né, longinautas. Por exemplo, uma das coisas que me fez apaixonar pelo Dr. Bruno foi justamente quando eu ouvi ele falar, eu sou médico de SUS. Então, assim, eu sou médico que gosta de receber o paciente com dinheiro, sem dinheiro, né? Independente da sua situação econômica. Então, assim, a gente buscar fazer diferença na vida das pessoas, dos nossos familiares. Você aí, com certeza, tem exemplos aí na sua família de quem cuida,
né, de cuidadores. Então, assim, apoie, incentive. Não é só o médico, não são só as instituições. Então, cada um também pode fazer sua parte. Nós estamos aqui com o Pode Longe, levando conhecimento, né, conhecimento de ponta e conhecimento que vai fazer diferença realmente na sua vida. Então, apoie as pessoas. E os nossos idosos, gente, ele tem uma coisa que é maravilhoso, assim, ele tem uma fidelidade com o carinho que a gente entrega para eles, né? Então, assim, quero aproveitar aqui o tempo, deixar um abraço para todas as minhas 60 mais que participaram do projeto Novas Primaveras lá no FAM, que a gente se divertiu muito, assim, foi uma alegria. A todas as minhas amigas 60 mais da hidroginástica, não era? Obrigada. Eu sou 60 a mais. A minha amiga aqui de cena, 60 mais, e tanta gente, assim, ativa, e vamos trazer essas pessoas também que estão sem atividade para o movimento. É muito importante. Então, vamos cuidar de quem cuida, vamos cuidar dos nossos idosos e vamos fazer diferença na vida das pessoas. E se você também está aí e é político, fica a dica, viu, gente? Nós precisamos de um olhar mais acolhedor para os nossos idosos. Lembrando que você vai ser idoso também, É. de preferência, Essa né? lembrança é importante, porque a gente acha que não vai envelhecer. E outra coisa que eu acho super importante, Bruno, falar, que a gente tem... o jovem, ele tem uma lição, né? Assim, para fazer. Como que ele quer envelhecer? Eu escutei isso de uma médica, eu achei ótimo. Você tem, na sua casa, o professor mostrando como que é envelhecer. Sim. Então, o seu pai, sua mãe, que não faz exercício físico, já está cheio de comorbidade, se você olhar para ele e falar assim, poxa, por que ele está assim? Ele não se cuidou, então se cuida. Uhum. Porque é um professor que está lá te mostrando que o envelhecimento pode ser diferente. Se você se cuida ou você não se cuida. É verdade. Não é? Uhum. Então a gente tem que cuidar. Acho que os pilares já são bem conhecidos para todo mundo, né? Pra ter Mas tem que falar o óbvio, viu? Pode falar, ainda porque o precisando do óbvio tem que ser falado. Ah, e tô esquecendo de mais um ponto que eu acho super importante. É sono de qualidade. A gente precisa de sono de O qualidade. sono é fundamental, né? Sono. É na hora que a gente vai refazer Isso. E o produção idoso hormonal. dorme menos, né? O Tem que idoso ser dorme mais... menos. Ele tem muito problema com sono, viu? É muito Tem. comum entre os idosos o problema com sono. Às vezes eles têm dificuldade de, grosseiramente falando, pegar no sono. Outros acordam de madrugada e não dormem mais. E isso tem diferentes formas de tratamento. Mas precisa ter uma qualidade. Outros que eu pergunto, a senhora dorme bem? Durmo bem. Mas a senhora acorda bem? Não, acorda super cansada. Quer dizer, essa pessoa ela não tá tendo um sono ali de qualidade, que tá resgatando ela para um dia bom. A gente precisa investigar isso, o que tá acontecendo. Não tá reparando esse sono, entendeu? Então, é mais um ponto também que a gente tem que sempre olhar para o idoso. O sono, é super importante. Sim. Porque muita gente acha normal, dorme um pouco porque Não, envelheci. Envelheceu, não é normal. Tem que... Aí é tanto de coisa, né? Aí já puxo pro meu lado, o sedentarismo. O sedentarismo é o mal do século, onde que comete as várias doenças crônicas, tudo é devido ao sedentarismo. Tem vários estudos falando que o mínimo, né, Bruno, de exercício para que você faça. Eu sempre falo da academia, porque eu amo uma academia e lá você vai encontrar trabalho de qualidade com o pessoal para te orientar. Mas eu falo para as minhas alunas, você não vai estar fazendo, faz agachamento, senta e levanta da cadeira 10 vezes. Faz 3 séries de 10, senta e levanta. Isso já vai ajudar tanto. Sim. Coisa simples. A gente faz fazer esse teste no consultório, não é? senta e levanta. Senta e levanta. A gente consegue ver, fazer avaliar ali a fragilidade do paciente com senta e levanta. Senta e levanta. É a deficiência aí já da musculatura. Da musculatura. Né? E outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar é sobre eu já falei isso um pouco, mas a estimulação cognitiva desse paciente. Quais são as formas que a gente tem que criar me pedindo orientação dos familiares, por exemplo? Quais são as formas que a gente tem de estímulo cognitivo para
o paciente é muito individualizado. E os familiares também precisam dessa orientação. Só retornando lá enquanto você me perguntou sobre dicas que eu dou, viu? Sim. Da estimulação cognitiva é importante. Mas você sabe que tem pesquisa, Bruno, que no tempo, quando minha mãe estava viva, foi uma época, né? Pesquisa, palavra cruzada e leitura, Uhum. para estimular, né? A palavra cruzada é muito controversa, né? Mas teve uma época Eu da sempre palavra. falo, faz o sudoku, não faz a palavra cruzada, né? Mas tem estudo, porque a gente está acompanhando, que a musculação, o exercício físico, estimula mais a Sim, prevenção do justamente. Alzheimer, prevenção da Musculação demência. é como eu te falei, para todos. Não é para Vida. todos? Mas Musculação sabe por quê também? Porque feito o seu Wilson, que vai para academia, ele vai andando 1 quilômetro e pouquinho da casa dele. E não é planinho, não. É lá no Santo Antônio, dá uma subidinha, vai andando, faz a musculação, chega lá, ele é a estrela da academia. Ele chega, todo mundo conversa, conta caso, ele lembra de coisas do passado, nome das pessoas todas, ele fala fulano, beltrano, tem uma conversa boa. E sabe o que ele falou para mim? Isso é um aprendizado. A gente faz entrevista com ele, né, para ser o nosso influencer longevo, e ele fala assim, eu não sou velho, eu sou idoso. O velho só reclama. E fica falando de remédio. Eu não. Eu vivo, eu danço, eu sou bem-humorado. O velho não pode ser mal-humorado. O velho tem que ser bem-humorado. Eu danço toda semana. Eu tenho uma companheira de dança. Eu falei, a sua namorada falou, não, a minha companheira de dança. Então ele vive e está indo para academia e conversando, relacionando. É uma forma aí de estimulação cognitiva. Não é? E eu acho assim, o sedentarismo, as doenças crônicas mais comuns lá que você me perguntou há pouco, pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto. Gente, tudo consequência de sedentarismo, né? Se a gente for avaliar bem aí, tá vindo tudo de sedentários. Sim. Né? Então a gente tem uma alta taxa de sedentário ainda. Muito grande. Se nós formos olhar por aí, né? Então o geriatra vai começar a atender a partir dos 12. A galera tá sedentária que tá vindo aí, né? Tá. Então, realmente, tem que melhorar essa história. O atendimento médico preventivo é importante. Ele é importantíssimo. E, infelizmente, na nossa cultura, nós só procuramos o médico na hora de quase dando tchau. Mas tem uma linha agora da medicina integrativa que tá fantástico, né? Tem a integrativa também. Mas ela foge um pouquinho da geriatria tradicional. Sim. Mas que eu gosto. Não é? Eu gosto, sim, da integrativa. A gente precisa filtrar, viu? Sim. Tem várias coisas, se a gente for procurar em rede social, que aí não foge muito da medicina integrativa real. Mas se a gente buscar direitinho, a integrativa original, real, é muito boa. Aqui em Araxá, nós temos aí na Unicentro e na Unisul a terapia Reiki. Eu sou mestre Reiki aí já há uns 25 anos. Então, assim, eu sei o quanto ela ajuda na medicina convencional, né? Porque trata desse lado que, às vezes, as pessoas não olham no decorrer da vida, como de Eu saúde. acho que tudo que é sério assim, Mitz, vale a pena. Eu tô falando isso porque eu tenho visto cada coisa falando em rede social que é integrativo. Gente, não é integrativo. Mas a gente precisa filtrar as coisas. O integrativo original é muito legal. E contribui bastante para o tratamento tradicional. Mas só do médico abrir a cabeça, eu vejo isso, assim, e aceitar, mandar o paciente para fazer exercício físico, que antigamente não mandava. Comer bem, né? Dormir bem, em vez de dar o remédio antes, já está maravilhoso. Eu já acho que já é um passo além. Porque os médicos, a gente chegava lá, né? Com a minha idade, eu passei por todo esse processo, era remédio. Era mais fácil. E se eu tava com dor, você tá com dor, eu vejo muito isso ainda, poucos, mas vejo. Tá com dor, para de fazer exercício. Não, ao contrário. Você tem que fazer exercício. Procura um lugar que vai... A dor é um sinal que você tá... A articulação, né? A articulação foi feita para se movimentar. Tirar essa dor, né? Vão tirar essa dor. Então, assim... Só do médico que tá falando para mim já tô de bom grado, já tô feliz, sabe, porque eu já passei por muitas coisas assim. E eu acho que um ponto
delicado de tocar e que não é muito natural para todas as pessoas falar. Às vezes até falam, nossa, mas doutor, você é muito frio. Mas eu gosto de falar nesse assunto, porque se a gente tem uma longevidade saudável, biologicamente saudável, a gente tem uma morte consideravelmente Tranquila, tranquila. tranquila. É. Que é E deveria aí, ser, né? se a gente entrar no paliativo, pacientes que tiveram um envelhecimento melhor do que aquele que não teve, eles morrem muito mais tranquilos. E é um processo natural da vida, a gente precisa Sim, falar sobre isso, né? sim. As pessoas não querem falar, mas todo mundo vai morrer. O luto é Vai morrer. inevitável. A Eu não tenho medo morte. de morrer, mas eu tenho medo de como eu vou morrer. Como vai morrer, não é? Vamos tentar mudar isso, né? Sim. Eu tenho um amigo, a gente vai até trazer ele aqui. Ele fala assim: eu quero morrer, mas eu quero morrer bem. Eu quero morrer com saúde. Com saúde, quero morrer saudável. Por isso Mas que eu para corro, isso, eu como então, vai ter bem. que fazer algumas coisas durante a vida Durante para a vida, né? Come, Pra ele poder- come bem, pra ele aumentar tem essa chance de morrer bem. uma qualidade de vida, né? Porque ele fala assim, não, eu quero morrer, mas eu quero morrer bem, né? Porque eu tenho os amigos, infelizmente, né? Ficam, mas você tá fazendo isso? Não. Sim. 5 horas da manhã no Barreiro, todo domingo já tem vídeo dele. Aí ele fala, gente, eu quero morrer, mas eu vou morrer, mas quero morrer Aumenta bem. bastante a chance de Eu morrer sigo bem. uma médica geriatra que até eu conheci ela, eu a conheci porque eu fui. Quando minha mãe entrou nesse processo, né, da doença, eu falei, gente, a não aceitação, a falta de paciência, eu falei, vou procurar. Recurso ajuda. E encontrei a Ana Cláudia Arantes. Sei. Você conhece? Conheço. E ela faz a analogia do deserto, que toda palestra que eu dou, eu começo fazendo esse exercício com os meus, né, com os alunos. Que a analogia do deserto é ótima, né? Sim. Que põe todo mundo na sala É. e fala, nós vamos pro deserto daqui a 40 anos. Todo mundo tem 40 anos, 30, 40, aí você... Mas não fala nada. E quando chega no deserto, as pessoas não... E aí, aqui é calor assim? Precisava trazer filtro solar? Nossa, mas tá frio à noite? Deserto não é calor? Precisava ter, né? Trazer roupa de frio? Nossa, mas não tem água no deserto? Cadê o oásis, né? Então, vai falando várias coisas e é assim como o envelhecimento. As Sim, pessoas não se preparam para o justamente. envelhecimento. Gente, eu vou ficar doente? Eu vou perder mobilidade? Eu vou perder força? Eu vou perder músculo? Mas isso tem que ser feito lá nos 30, nos 25, né? A vida toda. Mas antes, 40 anos... Quem não fez com 40 faz com 50, até com 60. Eu vejo gente recuperar com 70, 80 anos. Isso verdade. não é? A gente vê isso muito na prática, né? Pacientes que chegam enfermos e que a gente inicia um tratamento, ele responde super bem, outros que respondem super mal. Você vai olhar o histórico dele, é muito diferente. Pacientes que tiveram aí um estilo de vida totalmente saudável, procuraram exercício físico, ele responde melhor ao tratamento. Agora, os pacientes que são sedentários, álcool, tabagismo, eles evoluem de uma forma totalmente diferente. O Bruno, acho que na pandemia foi um marco, assim, para mostrar, né? Eu lembro da minha irmã e da Leda Nagel falar, nossa, eu sou da terceira idade, que as pessoas até então se achavam jovens. Então, assim, o índice de mortalidade na terceira idade era maior, os velhos têm que tomar mais cuidado. Aí ela se vira, poxa, eu sou da terceira idade. Eu ainda não era da terceira idade, não, na pandemia. Mas eu me cuidei muito, com muito medo. Então, eu fiz muito exercício, aumentei, foi aí que eu entrei de cabeça na musculação. Os equipamentos chegaram, né, na academia, eu fui fazer musculação. Medo de ter aqueles problemas. E foi provado que quem estava mais preparado passou sim, pela eu trabalhei na doença, pandemia. sobrevivência, né? Sobreviveu melhor, porque tinha uma foi um reserva fato muscular. Isso foi fato. Então, por isso que hoje a procura para a academia da terceira idade está muito grande. Você entra na academia hoje, na Hidromania... É uma academia familiar. Não, você entra lá, é sua cabeça branca. Eu Quem fico não é feliz em saber disso. Bruno, mas é incrível. Eu adoro. No horário de 8 até umas 10, só senhora, cabeça branca, é 80, 90. Hoje voltou uma aluna, a Mirinha, que foi minha aluna no passado, que está com artrose, voltou e fazia hidroginástica. Falei, não, você vai para musculação. Sim. Para fortalecer, que está com artrose, a perna já está até torta. Então, a pandemia teve esse fator, assim, que alertou a população, que foi bom. Vários aprendizados com a pandemia, né? Um deles foi esse. Foi esse, acho que foi um grande aprendizado. Sim.
Até eu, que já era ativa e professora, falei, nossa, Eu tenho um paciente Não que ele, pode. toda consulta, no final da consulta, ele fala, doutor, se a gente for bom com a vida, ela é boa com a é boa gente. com a E é gente. verdade. E ele tem 93 anos. Ele Aí, sempre fala, e ele tá sempre na musculação, aí, alimentação saudável, e tá vivendo bem. E tenho maravilhoso, né? certeza que ele vai terminar bem, né? É, se abriu, né, para a vida, se propôs a se cuidar, não dar trabalho para os filhos, Uhum. né? Porque eu tenho uma filha, ela fala assim: ah, eu que vou ter que cuidar de vocês. Eu falei: nunca. Você não vai precisar cuidar de mim. Nós vamos todos ficar bem para viver bem, né? A Cuidar um Maria, dos outros a é Maria, ela melhor. tem mania de falar isso. Ah, eu vou ficar aqui. Ela voltou para Araxá agora, Aham. vai fazer 1 ano, né? 1 ano e meio. Ela fala: ah, eu que vou cuidar. Eu falei: de maneira alguma. E assim, na minha casa eu não coloquei barra nem nada, não. Falei, não, vou ter músculo para poder, né, fazer minhas. Sim, claro. Até que é bom ter uma barra ali no chuveiro pra gente não escorregar. Ah, não, Mas mas ainda não, 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 não tá não no tem momento. É, necessidade. vamos deixar estimulando É, ainda. Não é? É. A gente ela, tem. você está se cuidando bem. E por Uhum. falar em cuidar bem, Diga. já está chegando a hora da gente terminar o nosso papo, né? Porque tá tão bom, tá tão gostoso, Eu fiz todas as mas perguntas, ainda não tá peraí. na hora. Ah, não, essa eu preciso fazer. Vamos fazer essa pergunta, a última? Ah, sim, A situação da população idosa de Araxá, você falou um até o pouquinho, Bruno né? falou um Falei. Você pouquinho, falou um né? Que a pouquinho. gente Uhum. precisa de mais atenção Mais para atenção, essa. né? Na Você atenção quer. primária, Aliás, de né? tudo que Medicina a gente preventiva aí. falou, você tem algo mais assim que você sente, doutor Bruno, de deixar, né, para os nossos longinautas, para eles se atentarem mais quanto geriatra? Quanto ao geriatra, eu acho que eles não devem ter. Tem muito preconceito mesmo com o geriatra. Não tem que ter medo do geriatra, gente. Eu sei, a primeira. Tem algumas primeiras consultas que eles falam. Eu demorei muito para vir aqui porque vir no geriatra parece que não me fez bem falar essa palavra geriatra. Parece que É, agora eu tô velha mesmo. é. Se não, é por isso que eu falo que geriatra não tem idade para vir. A senhora pode vir com 30, 40, nós vamos ajudar da maneira que a gente Talvez conseguir. seja a especialidade mais holística dentro da medicina, né? O É, geriatra, né? Que olha o ser humano como um todo, sim, né? e o geriatra, ele às vezes é um apaga-fogo também, viu? Porque o paciente passa numa especialidade, passa em outra, e vai só prescrevendo remédio. Quando chega para mim, tá aquela Uma bomba loucura. relógio. Aí é a hora de dar uma organizada na vida total do paciente, que tá totalmente descontrolado. Mas eu acho que esse preconceito, ele vem diminuindo. E nós vamos conseguir que isso melhore. Porque as pessoas precisam ir no geriatra mais cedo. E para ter tudo isso que a gente falou, Ter essa né? consciência, né? Ter essa consciência e ter um envelhecimento cada vez melhor, mais saudável. E o geriatra faz falta nessa hora, viu? E faz falta em todos os sentidos, Uhum. porque quando nós vamos olhar para Araxá, nós temos poucos geriatras aqui na nossa Sim, cidade. verdade. Pouquíssimos, Então, não? profissionais, eu acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão, né? Uhum. Então, assim, e um geriatra como o doutor Bruno, apto, né? Que gosta, humano no sentido da humanidade, de não só dentro da geriatria olhar como um todo, mas como pessoa também, né? Doutor Bruno. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade, galera, porque tá aí. Parabéns às mulheres que procuraram aí a Fundação de Assistência à Mulher Araxaense. Os projetos de lá são gratuitos, de muita excelência. Então, assim, procurem, viu? A fama fica ali na Damas do Drummond. Então, pertinho ali do Corpo de Bombeiros, da Unicentro. Então, é também um ponto de apoio, né, para as mulheres. As mulheres, como vivem mais também, e lá é feminino, mas converse também com seus maridos, né? Faça eles marcarem uma consulta também. Por falar em consulta, onde as pessoas acham você para se consultar, doutor Bruno? O meu consultório é na Sanari, na Clínica Sanari, fica ali do lado do Hospital da Unimed, em cima do Shopping Novo, 7º andar. Tô lá, sempre que precisarem de mim.
Atendimento particular. Particular. E a Fama participa dos projetos, né? E o restante mais hospital e enfermaria mesmo. Mas se não conseguirem o geriatra, isso não impede também que fique sem assistência, né? Pode procurar assistência na atenção primária, fazer os preventivos, que nem que seja um clínico, mas que consiga começar os seus exames preventivos aí para melhorar essa longevidade. E quando chegar lá no geriatra, já tá. E como a gente estava conversando, né, Bruno? Eu chamei de Bruno. O Bruno foi meu aluno, gente, de natação. Então, Já faz um tempo, chamar ele de hein? doutor Bruno fica meio distante. E aí a gente vê ele com muito carinho, Eu né? conheci ele Não tem como problema doutor, né? nenhum. Não, eu vejo ele com muito carinho. A gente não cresce, igual filho, né? Não cresce, tá? É o Bruno. E a gente estava falando que o processo de envelhecimento dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, que a gente tem que cuidar. Assim, o trabalho de sair de casa, procurar recurso para ou uma academia, ou um lugar público para fazer seu exercício físico, que é uma coisa desafiadora para muitas pessoas, mas tem que sair de casa. Tem que sair para fazer lá suas compras saudáveis, tem que investir, né, na alimentação, mas a alimentação saudável é mais barato do que qualquer outra coisa. Eu falo que quando eu mudei, que eu parei de comer farinha, embutida, essas coisas, meu supermercado diminuiu drasticamente o valor. Porque você não refrigerante é caro, bebida alcoólica é caríssimo, né? Embutido, essas coisas são caras. Então, você comer um arroz, um feijão, uma abobrinha, uma carne moída, muito mais barato. é mais barato, mais saudável. Não é? Então, é simples, mas a gente tem que fazer. O trabalho é esse, a gente ir fazer. E só depende da gente, né? Só depende da gente. Vamos Então, junto. assim, ó, quero agradecer demais, né, a sua presença aqui conosco. Então, hoje você já recebeu aí das nossas mãos a Já tô sua com ela. caneca do Pode Longe, né, gente? Porque trazer um profissional, né, do nível aqui do Dr. Bruno para um bate-papo com a gente, não é fácil, porque a gente sabe que a agenda cheia, muitos compromissos, né? Mas, assim, esse seu sim só alegra o nosso coração e faz a gente trazer mais conhecimento aqui para os nossos internautas, amigos. Então, a gente vai encerrando agora, assim, agradecendo a Deus primeiro pela oportunidade, a Hidromania Fitness que patrocina esse nosso podcast, Pode Longe, que vai trabalhar e levar conteúdo de ponta para você em todos os níveis, físico, mental, emocional, profissional, espiritual, relacional, social, porque a gente está aqui para dividir com você tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente experimenta, gosta das pessoas, aquele conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. Então, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, tá? Comente, porque é muito importante. Então, agora também, eu trouxe o meu livro para dar de presente pro Dr. Bruno. É um livro com a minha autobiografia, espero que você goste. É um carinho também pessoal, tá? Muito obrigado, Mitz. Isso tem meu livro também. Viramos escritoras, Bruno. 60 agora. Que coisa boa. Eu escrevi aqui eu tenho 4 livros, já escrevi, todo falando de envelhecimento, de vida saudável. Na pandemia, fui convidada pelo Instituto Brasileiro de Coaching para escrever um artigo. Eu escrevi a virada dos 50. O que eu fiz na virada dos 50 para mudar de vida e para melhorar a minha qualidade de vida. Esse eu fiz um projeto aqui da doutora Karina, né, em Araxá, Trajetória de Mulheres Reais. Mas esse aqui foi o que eu escrevi nos 60 agora. Muito legal. Cada década de vida, né, tem uma chamada, eu falo. Então, nos 50 foi aquela chamada para ação, nos 60 foi outra chamada para me cuidar mais ainda. Eu falo que quanto mais velha, mais exercício, mais cuidado voltado para a atenção. E aqui eu dou umas dicas também. E tá bem orientada, para as tá mulheres. No estímulo cognitivo, tá escrevendo. Sim, tô escrevendo. Essa preocupação teve. Exercício físico eu já sei que ela faz. Então, bastante. isso foi, sim, a escrita, porque eu não sou escritora, né, mas me tornei, foi para estimular. Essa preocupação de estimular o cognitivo. Aí aqui eu dou dica, tudo que eu faço, sabe? Então, esse aqui eu vou autografar, vou dar para você. Muito obrigado, Tá? gente. E é isso, vamos eu envelhecer. Eu também quero agradecer muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
E quando vocês precisarem de mim, tô às ordens. Ótimo. Nós Viu? vamos precisar muito. Nós muito. Pra ter Eu certeza. tô quase se sentando. Mas eu já tô precisando fazer prevenção. Já. Bora lá. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada aí aos nossos longinautas. Então, vocês já sabem, doutor Bruno, né? Na Clínica Sanari, ali no Araxá Center, 7º andar, né? Então, procurem ele. Lembre-se do nosso patrocinador, que é a Hidromania, que fica ali no Santo Antônio, na cidade de Araxá. E, mais uma vez, gratidão pela sua audiência, por você estar aqui acompanhando todos os nossos episódios, trazendo, vocês viram que a gente está trazendo cada dia uma pessoa assim mais especial que a outra, com conteúdos magníficos. Então, segue a gente, inscreva, curta, compartilhe e esteja preparado para o nosso próximo episódio. Muito obrigada e muita luz.